Você acorda, sente aquela pontada de um dos lados na cabeça e já sabe, hoje o dia vai ser difícil. A luz da janela já incomoda, o barulho da casa vai te irritando e qualquer esforço, levantar rápido, abaixar para calçar sapato, faz a cabeça ficar latejando cada vez mais forte. Aí você já levanta, toma analgésico, deita um pouquinho no escuro e tenta empurrar o dia como dá. E isso vira rotina. A dor vem, você medica, ela passa um pouquinho e na semana seguinte tudo de novo. Talvez o pior nem seja a dor, é ouvir dos outros que é só uma dor de cabeça, né? Ah, isso é tranquilo, que é falta do que fazer, é uma certa frescura, aguentam dores maiores. Você começa a achar que tá exagerando. Calma, eu sou o Dr. João Marcos, eu sou neurologista e atendo há mais de 14 anos no meu consultório. A enxaqueca é uma das queixas mais comuns que eu vejo ali. E hoje eu vou te falar uma coisa de cara aqui. Não, você não está exagerando. Hoje eu vou te entregar 7 hábitos que mudam a vida de quem tem enxaqueca, com base no que a ciência e a medicina mostra. Mas antes dos hábitos, a gente precisa entender uma coisa que quase ninguém explica. O que é uma enxaqueca de verdade? E por que ela não é a mesma coisa que aquela dor de cabeça comum de final de tarde. Bora sair do automático? Primeiro, e isso é importante de verdade, por que tratar uma como se fosse a outra simplesmente não funciona? A dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. É aquela dor em peso, pressão dos dois lados às vezes, é como se tivesse uma faixa apertando a sua cabeça, às vezes um peso na nuca. Costuma ser mais leve a moderada, aparece normalmente no final do dia, um dia mais extenuante, estafante, né? E tá ligada a esses fatores estressores, tensão muscular, tensão postural, estresse, preocupações, sono ruim. Ela te incomoda, mas você consegue tocar o dia. A enxaqueca é outra história. E olha que interessante essa diferença, né? A dor, ela costuma ser latejante, pulsátil, como se tivesse um coração batendo dentro da sua cabeça. Muitas vezes ela tende a ser de um lado só, de moderada a forte. Ela quase nunca vai embora sozinha. Vem com enjoo, muitas vezes está associado a episódios de vômito, tende a ter uma alteração, já uma irritação à luz. A luz incomoda, a gente chama de fotofobia e também fonofobia, o barulho incomoda bastante. Em alguns casos, cheiro pode atrapalhar, né, também piorar a dor, embrulhar o estômago, está associado a mais enjoo. Piora quando você se mexe, quando você sobe uma escada, faz força. Por isso, quem está em crise quer parar tudo, apagar a luz e deitar. E ela pode durar ali normalmente de 4 até 72 horas. Tem gente que ainda sente a aura antes de começar a dor. Podem ser aquilo que a gente chama de escotoma cintilante. Pode vir como pontos brilhosos, como um borramento visual. Começa no cantinho do olho e vai dominando o olho, né? Algumas pessoas veem uma linha de zigue-zague bem no campo de visão. Existe um tipo de aura também que a gente fala de não só essa aura visual que eu falei, mas o que a gente chama de aura sensitiva. Não é de uma sensibilidade meio espiritual, não é isso não. É uma sensibilidade alterada mesmo. Algumas pessoas podem sentir uma certa dormência no rosto, uma dormência na mão. Casos, às vezes, até mais severos de enxaqueca, pode gerar uma alteração motora. É como se, entre muitas aspas, a pessoa tivesse um AVC. Perde uma força de um lado do corpo, né? É uma aura motora. Isso pode acontecer. Rosto, mão, membros em geral, né? E ainda tem aquilo que a gente chama de enxaqueca crônica, que é quando a pessoa tem a dor de cabeça em 15 dias ou mais por mês. Esse é o quadro que mais rouba a vida de alguém, né? E é o que a gente mais quer evitar que aconteça. E muita gente me diz no consultório, doutor, eu já tomei de tudo quanto é remédio, nada resolve. Quase sempre porque a gente só cuidou, né, da crise. A gente nunca vai na raiz do problema, naquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Agora, o ponto que mais alivia o meu paciente, né, é a enxaqueca é uma doença neurológica de verdade. Não é frescura e nem exagero seu. Pensa comigo, existe um circuito no cérebro, o sistema trigêmino vascular, que é uma das vias de dor muito importante. Quando ele é ativado, ele dispara diversas reações ali que vão sinalizando para o nosso cérebro. Entre aspas, é como houvesse uma despolarização, isso não é entre aspas, né? Isso acontece uma despolarização, mas entre aspas é como se tivesse uma inflamação. E aí ele vai sensibilizando os vasos, os nervos em volta do cérebro. Tem uma substância no meio disso chamada CGRP, que sobe durante a crise e volta ao normal quando a dor passa. Tanto é real que os remédios mais modernos para enxaqueca foram feitos justamente para bloquear os receptores CGRP. E a aura, quando existe, é uma onda elétrica lenta que atravessa o córtex, que é o topo do nosso cérebro. E isso que vai ali embaralhando a visão antes da dor chegar. Por isso, no meio de uma crise, o que o seu cérebro lhe está pedindo é uma pausa, porque ele está vivendo um evento neurológico de verdade. Lembra, quem nomeia
domina. Então aqui a gente quer entender tudo que a gente está conversando, né? Não é simplesmente jogar regras soltas aqui. Então no instante em que você entende isso, que tem nome, tem mecanismo, tem o que fazer, a enxaqueca deixa de ser um certo monstro misterioso e vira um problema que dá para trabalhar. Antes dos hábitos, mais uma coisa, e essa é para você parar de se culpar. Você já deve ter ouvido que chocolate, vinho, queijo, café, estresse dão dor de cabeça, e não é bem assim. Essas coisas são gatilhos, né? E o gatilho é diferente de causa. E ainda vou chamar atenção para um ponto polêmico aqui, no nosso querido chocolate, né? Uma paixão nacional e mundial. Tem trabalho que fala que até a vontade, tem muita gente que fala assim, comer chocolate de dor de cabeça. Às vezes a vontade de comer chocolate já é uma certa aura sensitiva. Tem alguns trabalhos que descrevem isso, uma vontade de comer aquilo, quase tipo um desejo de grávida. Então a pessoa já vai ter enxaqueca, deu vontade de comer chocolate por causa de um sintoma premonitório de enxaqueca, ela come o chocolate e tem a crise. E ela põe a culpa no chocolate, né? A culpa da crise no chocolate, quando pode ser simplesmente um sinal prévio. Mas voltando a falar dessas possibilidades aqui, né? Gatilho é diferente de causa. A causa está na sua biologia. A enxaqueca ela tem uma base genética forte. São mais de 100 genes já associados a ela. Você nasceu com um cérebro mais sensível, com um limiar mais baixo para disparar esse tipo de dor. Isso não é um defeito seu, é uma característica. Você nasceu com um sistema nervoso mais reativo. E dá para trabalhar com isso. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, minha mãe tinha enxaqueca e, se eu não me engano, a minha avó tinha enxaqueca. Eu vejo isso no consultório com uma frequência muito grande, essa hereditariedade dentro dos quadros de enxaqueca. Então, a culpa é da sua família, a culpa é do seu gene, do seu DNA, brincadeira. Mas pensa comigo, como se fosse um copo, vamos lá. Cada pessoa tem o seu. O seu é de quem tem enxaqueca. Já vive mais cheio do que os outros. O estresse, ele vai enchendo, a noite mal dormida, ela enche mais um pouquinho, a refeição pulada, desidratação, álcool, ciclo hormonal, cada uma dessas situações vão colocando um pouco mais de água. Quando o copo transborda é que vem a crise. E olha que importante, os hábitos que eu vou te dar não mexem na genética. Isso a gente não vai mudar. Eles vão segurar o nível desse copo de água mais baixo, jogar ele lá para baixo. A gente tem uma certa folga, né? Para que um gatilho sozinho não faça transbordar. Aqui entra o gatilho número 1, disparado na frente de todos. Estresse. Ele aparece em cerca de 80% das crises de quem consegue identificar o que dispara. Isso acontece porque o estresse ativa aquele eixo cortisol que a gente fala tanto. O cortisol cronicamente desregulado, ele mexe com o nosso sono, com a inflamação e com a sensibilidade à dor. Ou seja, sua enxaqueca conversa diretamente com a sua ansiedade e com o seu nível de esgotamento. E é por isso que esses 7 hábitos funcionam muito bem. A maioria deles age bem nesse ponto, baixando o nível desse copo todo santo dia. E agora eu vou falar dos 7 hábitos. Eu vou falar mais ou menos do jeito que eu gosto, que eu já falo no consultório, que é o erro que quase todo mundo comete, o porquê daquilo no cérebro e o que fazer no lugar, beleza? Primeiro, coloque horário no seu sono. O primeiro hábito começa na noite anterior à crise. O erro mais comum é tratar o sono como algo elástico, dormir tarde na semana, virar madrugada no final de semana, acordar no meio do dia, do sábado, para compensar. O problema é que o cérebro da enxaqueca, do enxaquecoso, ele é regido por um ritmo. E ele odeia variação. O cérebro de todo mundo é assim, mas lembra? Você já tem um copo um pouquinho mais cheio. O hipotálamo, que comanda o nosso relógio biológico, é a mesma região que está associada à crise. Tanto a falta de sono quanto o excesso de sono podem disparar dor. Muitas pessoas falam, pô, dormi demais e acordei com dor. Realmente pode acontecer. Esse excesso, forçar, ficar muito tempo na cama, pode realmente ser um desses gatilhos para crise. Aquela enxaqueca clássica que chega no sábado de manhã, depois de você dormir até tarde, tem uma explicação. Você quebrou o ritmo. O que fazer é dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, todos os dias, inclusive no final de semana, com poucas variações. Por isso o horário do sono pesa tanto em quem tem enxaqueca. Eu sei que parece chato eu abrir mão de dormir até tarde, no domingo, ficar fazendo alguma outra coisa, mas pro seu cérebro, previsibilidade é um tipo de cuidado. Privação de sono aqui, a gente tem que correr, fugir da privação de sono. Dormir bem, previsibilidade, beleza? Segundo, atividade física, mexer o corpo de verdade. O segundo é o que mais tem evidência e o que as pessoas mais resistem em fazer. Muita gente com enxaqueca para de se exercitar com medo de disparar uma crise. E aí esse sedentarismo, ele vai deixar aquele copo cada vez mais cheio. Não é achismo. Tem ensaio clínico mostrando que o exercício aeróbico sozinho reduz a frequência, a intensidade e a duração das crises. Em alguns outros estudos, o efeito chega a empatar com um remédio preventivo, o topiramato. Isso porque o exercício derruba o cortisol, reduz a inflamação e libera outras substâncias que vão melhorar tanto a nossa dor quanto o humor. Ah, doutor, mas quando eu corro, me dá uma dor de cabeça. Pode até dar, se você sai do 0 pro 100, desidratado, sem aquecer. Por isso o que a gente vai fazer é começar leve, atividade aeróbica moderada, leve, 3 vezes por semana, de 30 a 50 minutos,
com aquecimento, com bastante hidratação. Começa devagar, mas começa, pô. Pelo amor de Deus, só começa. E não precisa de maratona, tá? Ser um maratonista aqui. Caminhada, uma caminhadinha, você vai puxando um pouco a caminhada, fazer uma bike, uma bicicleta, né? Natação, dança, beach tênis, que tá na moda pra galera aí, tênis, qualquer esporte. Vale o que te faz suar e que dá pra manter na rotina, sem inventar muita moda, não. A gente vai entrar lá naquela outra aula que eu já falei de procrastinação, né? Meta lá no alto e frustração. Terceiro ponto, privação alimentar. Não pule refeição e beba água. A privação alimentar e a hipoidratação ou desidratação é muito importante. Esse terceiro ele parece pequeno e derruba muita gente. Pular o café da manhã, passar a manhã inteira só no café preto, almoçar às 3 horas da tarde, né, no meio de um corre-corre ali, ficar muitas horas sem comer, faz a glicose cair e aumenta aquele processo inflamatório de novo, de baixo grau, isso vai baixando o seu limiar. A desidratação também é um gatilho muito clássico. O engraçado é que muita gente toma o café o dia todo e quase não bebe água, né? Eu sei que o café é um líquido, beleza, ele vai te hidratar também, mas normalmente o café é uma xícarazinha pequenininha. Então, cara, beleza, deixa o cafezinho ali, mas eu vou falar do café ainda, né? Polêmico o café. Deixa o cafezinho ali, mas, pô, põe água. Lembrando, a gente falou do sono, café, né? Até 3 da tarde. Então, o que fazer é comer em horários mais ou menos regulares. Não pular um café da manhã e manter uma garrafinha d'água perto o dia inteiro. De novo, o cérebro da enxaqueca, ela funciona melhor na constância. Uma dica simples, garrafa cheia na mesa do trabalho ou na cabeceira da cama. Porque o que fica na frente dos nossos olhos, a gente vai lembrar que tem que fazer. A gente precisa ser lembrado, né? Tem um termo em árabe que chama o ser humano de insan, o ser esquecente. Você acabou de ver isso, você quer fazer, mas não tem a garrafinha. Tudo que a gente fala aqui é pra gente traçar algo prático e concreto para o nosso cotidiano. Isso não adianta nada ficar vendo vídeo no YouTube. Então, é comprar uma garrafinha, deixar ela perto de você. Falei na cabeceira da cama, mas não é pra ir dormir não, senão você vai acordar e ficar fazendo xixi toda hora, né? Dá um golinho ali, né, por um toquezinho, né? Pode tomar o seu golinho. Mas de manhã, você já acorda lembrando que você tem que beber água. Anda com aquela garrafinha, beleza? Transformar isso daqui em algo prático. Quarto ponto, aprenda a desacelerar sem desligar de uma vez, né? Esse quarto, ele é o mais curioso de todos. Você segura a semana inteira na adrenalina, dá conta de tudo. Quando finalmente relaxa na sexta-noite, no primeiro dia de férias, num fim de prova grande, a crise chega. Parece meio injusto, né? Vai ter uma explicação. Chama cefaleia de alívio. Existe um relato de até 5 vezes mais crises nesse momento, por causa dessa queda brusca do cortisol, depois de um pico de estresse muito grande. O corpo ele vinha segurando a tensão e quando você solta tudo de uma vez, o sistema desregula e a dor aparece. O que fazer é não ir do 100 a 0. Nas primeiras 24, 48 horas, depois de um período muito intenso, né, segura o sono no horário legalzinho, mantém essa água, né, faz um movimento de leve, continua fazendo uma pequena atividade física. A ideia é desacelerando aos poucos, dando um tempo para essa transição. Pensa naquelas pessoas que passam um ano inteiro no sufoco e desaba com uma crise bem no primeiro dia de férias. A queda do cortisol, ela pode explicar muito bem essa situação. Quinto ponto sério, que eu vejo no consultório todo dia. Largue o analgésico de todo dia, pelo amor de Deus. Esse quinto hábito, é para deletar. E é o mais delicado aqui pra gente ouvir. Tomar analgésico, aquele remédio de crise, 15, 20 dias por mês, parece que é uma solução. Mas com o tempo faz o contrário. Vira o que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de medicação, ou cefaleia por abuso de analgésico. O cérebro se acostuma com o remédio e a dor passa a aparecer quase todo dia, justamente pelo excesso daquilo que deveria aliviar. Para você ter um parâmetro, remédio de crise, mais de 10 dias por mês, ou analgésico simples, mais de 15 dias por mês, por alguns meses, já liga um alerta para você. Ah, mas se eu não tomo, a dor não passa. Eu entendo, eu sei, isso é tenso. E exatamente esse é o sinal. Isso é mais comum do que parece. E não é culpa sua. O remédio ele alivia na hora. Então é natural que a pessoa recorra cada vez mais. Quando você chega nesse ponto, tomar mais remédio só piora, a saída é procurar um médico, um neurologista, para montar um tratamento preventivo, um esquema de desmame desses analgésicos, que reduz a crise, para você não precisar de viver com analgésico o tempo inteiro. Existe como se o analgésico ele fizesse uma hiperexcitabilidade desse sistema de dor do nosso cérebro. Então você está tomando um remédio, aí você vê se não é assim com você. Tomou um remédio, uma Novalgina, uma dipirona, aliviou. Aí daqui a pouco você tomava 1 por dia, você toma 2 por dia, 3 por dia. Você vai cada vez precisando de mais, porque você não está tratando a causa e você está acostumando o seu cérebro com aquela medicação. Ela vai tendo esse efeito de tentar tapar um buraco, tipo uma fita isolante ruim, tampa de escola, vai ficando fica meio melado aquela situação. É mais ou menos isso que acontece. Essa hiperexcitabilidade desses circuitos, eles vão favorecer o aparecimento de mais crise. Então é um efeito paradoxal. Você toma um remédio para aliviar a crise, depois de um tempo ele vai aumentar a sua
suas crises. Então, isso daqui é maldade falar que você tem que fazer sozinho. Isso é ideal. O ideal é que você faça isso com um médico, para criar uma estratégia de desmame e introduzir uma medicação que não seja essas abortivas de dor. A gente chama de medicação abortiva de crise. A gente vai precisar de uma medicação preventiva, beleza? Sexto, tenha um diário de crise. O sexto é o que vai te ajudar a entender a sua própria dor. O erro comum é, no susto, cortar tudo de uma vez. Não vou parar o chocolate, eu cortei o café, eu vou evitar queijo, né? E aí mesmo assim você continua tendo crise. Agora, vivendo com medo de comida. Como os gatilhos são individuais, cortar no escuro quase nunca funciona. Tem muita gente no consultório que corta isso tudo e continua com dor. Tem paciente meu que tem crise com melancia. Depois de um tempo só que ela foi reparar isso. Tem gente que não tem nada com queijo, pô. Tem gente que não tem nada com café. Então, o ideal do diário, né, o que ele vai fazer você vai anotando quando a dor veio, né? Sei lá, como você dormiu, o que você comeu mais ou menos naquele dia, como você estava muito estressado ou não, qual o tamanho, né, a intensidade dessa dor, leve, moderada, intensa, para as mulheres, né, que estão em período menstrual, se você estava em que área, que parte do ciclo você estava. Em poucas semanas, seus gatilhos eles começam a aparecer. E aí você consegue sim, ali, cortar seus gatilhos de verdade, em vez de sair cortando tudo num chute. Hoje tem até aplicativo que faz isso, ao invés de você usar um caderninho. Tem a galera do old school que gosta de deixar isso tudo anotadinho na mão, né? Mas tem vários aplicativos. Entra no Android Store lá, no Google Store, e entra na Apple Store que você consegue falar diário de dor, diário de crise, lá você vai achar vários. Sétimo, cuidado com a cafeína e o excesso de tela. E sétimo, esses dois primos, eles andam juntos, né? Cafeína e tela. Cafeína é uma faca de dois gumes, beleza? Na dose certa e constante, ela até ajuda a aliviar a dor de cabeça em alguns casos. Tem até medicações anticrise que acrescentam um pouco de cafeína, tá? Por isso tem vários remédios, né? O problema é oscilar. Aí você se enche de café num dia, zera no outro. Aí toma muito, depois passa horas sem. Toma tarde da noite, vai atrapalhar seu sono. Então essa montanha-russa vira um gatilho. Inclusive, essa famosa enxaqueca por abstinência de café no final de semana. Tem gente que esquece que tomou café a semana inteira no trabalho, né? De manhã, depois do almoço, à tarde. Chega no final de semana, não toma café. E vem algumas crises de dor de cabeça. Pode ser uma cefaleia por abstinência da cafeína. E a tela, ela vai entrar junto. A luz intensa, o brilho, a luz azul, o estímulo sem pausa pesa no seu cérebro, que já é hipersensível à luz. O que fazer é regularizar a cafeína, manter mais ou menos a mesma quantidade de dose nos mesmos horários, né? E aí, em relação à tela, dar pausas de tela e de luz forte ao longo do seu dia. Baixa o brilho, usa a luz noturna, descansa os olhos um pouco. E não precisa demonizar o café, tá? Eu adoro um cafezinho. Ele não é um vilão, só não deixa ele virar essa montanha-russa muito louca na sua vida. E aí você consegue usar ele num grau legal, sem problemas maiores. Eu tenho um caso clínico de um paciente muito interessante. O paciente, ele tinha uma crise de enxaqueca muito longa, muito tempo de crise de enxaqueca, né? E aí a gente conversando na consulta, um dia ele falou que ele tinha um sonho contínuo. O sonho dela era que São Pedro não deixava ela entrar no céu. Ela era uma paciente católica, e aí ela foi conversando comigo, a gente, diversas questões ali que aconteceram, eu falei, olha, mas você é católica e tal, não, mas eu não me perdoo por umas coisas que eu fiz, do jeito que eu agi. Eu falei, na igreja católica você tem aquele processo da confissão, né? Você pode confessar, e aí tem toda aquela coisa dentro da igreja católica, do sacramento, ela é perdoada pelo próprio Deus, etc. Eu conversei com ela, e ela muito afastada da igreja. Nossa, é verdade, eu só me confessei na minha primeira comunhão, né? Isso porque ela já tinha, sei lá, uns 10 anos com esse mesmo sonho repetitivo, várias medicações, vários tratamentos, e não melhorava. Esse caso é muito engraçado, porque parece ser mentira, né? E aí a gente conversando sobre isso, percebi que isso era um ponto de estresse contínuo na mente dela. Muito preocupada, muito tensa. Ela tirava comida, ela tirava aí, tira o glúten, etc. E falei pra ela fazer isso. Procura um padre então, pô. Você tá na sua religião. Você não se perdoa por uma situação específica. Conversa com o padre. E olha que interessante. Melhorou a dor de cabeça dela. Esse estresse contínuo que vivia na mente dela, virava uma culpa, uma preocupação, enfim, a nossa mente prega peças na gente. E a gente entender juntos qual que era um dos gatilhos pra ela, provavelmente também atrapalhava o sono, né? Sonhos ruins, né? Esse pesadelo que ela tinha. Resolveu. Tratou, né? Vou falar com o padre depois. Padre, a confissão curou uma enxaqueca. Para vocês terem uma noção de quanto individualizado pode ser o tratamento dos pacientes com enxaqueca. Mas como? Sempre aqui no meu canal. Eu falo muito sobre honestidade intelectual. Esse vídeo ele é educativo, ele não substitui uma consulta e ele não te faz o diagnóstico. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca ou cefaleia tensional. A gente tem cefaleia em salvas, a gente tem diversos outros tipos. Tsuna, são enxaquecas mais... São enxaquecas, desculpa, são cefaleias mais raras, características pontuais, rápidas. A gente pode fazer depois um vídeo só sobre todos os tipos de dores de cabeça. Existem sinais que pedem uma avaliação médica e alguns deles com urgência de verdade. Liga o alerta vermelho. Se for a pior dor da sua vida, uma dor muito intensa, que a gente chama de
cefaleia em trovoada. Do nada a pessoa fala, nossa, tá doendo muito. Isso é um sinal vermelho. Pior dor de cabeça da vida. Uma cefaleia que inicia de uma maneira muito súbita é igual pronto-socorro. Você precisa passar por uma avaliação médica. Chegou de repente, num susto, um auge em segundos, você tem que ir na emergência. Você não vai ficar esperando, procurando vídeo no YouTube. Se você está sentindo essa dor de cabeça agora, vendo esse vídeo, você está no lugar errado. Você tinha que estar num pronto atendimento, tá bom? Também merece algumas avaliação, dor de cabeça com febre, perda de força, um sinal neurológico. Falei daquela aura sensitiva, não é pra você ficar vendo isso em casa não, você vai pro hospital. Alteração de fala, que também pode ser um tipo de aura. A pessoa fala meio enrolada, fica meio confusa, pode ser um tipo de aura, mas a gente não vai esperar, né? Você vai ver um pronto-socorro. Essas alterações visuais persistentes, junto com a dor. A aura normalmente ela precede, ela não tá junto. Dor que mudou de padrão, tá piorando mês a mês, só vai aumentando. A gente vai ter que procurar um médico. Ou uma dor de cabeça muito intensa que vai te acordando no meio da noite. E também uma dor de cabeça que começou depois dos 50 anos. Você nunca foi de ter enxaqueca e de repente começou com características de enxaqueca, isso é estranho, tem que procurar um médico, né? Se você se identificou com algum desses pontos aqui, procura um neurologista. Sem dramatizar, não, acho que não, cara, sem mimimi, vai lá no médico, é melhor prevenção, tá? Peca pelo excesso, tá bom? Isso vai salvar sua vida, né, se for o caso. E aproveito para dizer uma outra coisa que dá esperança. Existe muito tratamento bom hoje. Para crise, a gente tem os triptanos, né, famosos Sumax, o naratriptano, o Zéforos, que é um desses excelentes também. Estou falando algumas marcas aqui, né, porque os nomes são mais complexos para o pessoal decorar. Mas essa linha dos triptanos são excelentes para crise. E para quem tem crise frequente, tem tratamento preventivo, que é o principal. E na causa, a gente falou dos gatilhos, mas tem remédios antigos e novos. A gente tem desde lá de uma nortriptilina, que é o Pamelor, a amitriptilina, que é o Amitril, o topiramato, que é muito utilizado, o propanolol é muito utilizado. E agora a gente tem os novos, né? Os que bloqueiam aquele CGRP que eu tinha falado, que, por exemplo, o Ajove, uma dessas medicações. Tem novas medicações chegando no Brasil, que a Anvisa está liberando, e é assim que a gente tiver tudo isso definido, e eu vou aqui falar com vocês todos os remédios mais novos que a gente tem na prevenção de enxaqueca. Ou seja, ninguém precisa conviver com enxaqueca no sofrimento. Tem muito o que fazer. E procurar um médico não quer dizer que é algo muito grave. Na maioria das vezes é só para confirmar um diagnóstico e ajustar o melhor tratamento específico para você. Então, deixa eu tirar, né? Eu fechar aqui tirando esse peso de você. Se você convive com enxaqueca e já sentiu, né, fraco, achou que você estava exagerando, ou já ouviu que aquilo era uma frescura, beleza, respira, você não estava inventando nada. É uma doença real, tem mecanismo de funcionamento, né, com um nome e com muita coisa que você pode fazer para ter menos crise ou crises mais leves, sabendo que a enxaqueca não tem cura, ela tem tratamento. Eu tenho muito tempo que eu não tenho crises, por exemplo. E eu nem falei aqui dos suplementos que a gente pode utilizar para crise, né, magnésio, coenzima Q10, riboflavina, a gente pode fazer um vídeo especificamente dos suplementos para enxaqueca. Você não precisa virar refém da dor, tá? O seu cérebro ele é simplesmente um pouco mais sensível e tudo bem que ele seja, beleza, característica sua. Só pede uma rotina que respeita isso. Um sono com horário, um corpo que se move, uma alimentação sem grandes solavancos ali, né? Boa hidratação, um pouco menos de montanha-russa nesse estresse, aprender um pouco a manejar o estresse, né? E cuidar disso devolve para você os dias que a enxaqueca vem tomando. E se você quer continuar nesse caminho, eu tenho aqui no canal um vídeo, né, sobre 7 hábitos que eu deletei da minha vida depois que eu comecei a estudar neurologia e neurociência. Muita coisa lá, o sono, o movimento, o jeito de lidar com o estresse, conversa direto com o que a gente viu hoje aqui. Beleza? Vale a pena você ver em seguida aqui. A gente se vê lá. Até o próximo.